Então, boa noite a todos de novo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Então, dando prosseguimento, né, aos meus tópicos aí sobre a questão da saúde, hoje eu vim trazer um tema que é sobre o eixo intestino-cérebro. Que muito tem se falado, eu até acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E aí a gente pergunta, mas que será que tem a ver o intestino com o cérebro, né? Tá tão longe um do outro, mas eles têm uma ligação muito forte e isso inclusive está muito relacionado às doenças mentais, como demência, como Alzheimer, né? Então, no caso, aí vocês poderiam me perguntar como que a gente pode ver essa relação. Dentro do nosso intestino, a gente cria bactérias, mas isso é normal, né? Mas o normal é que essas bactérias sejam bactérias boas, né? Que sejam bactérias saudáveis que vão trazer saúde pra gente. E aí essas bactérias, elas desenvolvem neurotransmissores, por exemplo, a serotonina é produzida no intestino. E aí, através da corrente sanguínea, essa serotonina vai para o cérebro para que ajude, por exemplo, na questão do hormônio da serotonina. E então essa é a parte boa. Então muitos metabólitos e neurotransmissores, eles são produzidos no intestino e isso através da corrente sanguínea vai para o cérebro para fazer a saúde cerebral. E aí, quais são as principais conexões entre a saúde intestinal e o cérebro? Essa é a questão da microbiota, que foi que eu acabei de falar, né? Que as bactérias são produzidas e aí elas entram na corrente sanguínea e vão lá para o cérebro. A produção dos neurotransmissores e ele tem uma barreira que a gente chama de hematoencefálica. Que o que seria isso? É quando as bactérias boas ou ruins, elas atravessam as barreiras do sangue e vão pro cérebro da gente. Então, por isso que é muito importante a gente cultivar essas bactérias boas para que o que vá para o cérebro sejam coisas boas também, né? E aí a gente fala que, por exemplo, que quando essa microbiota, quando o intestino da gente, ele tá bom, ele vai ajudar o nosso corpo como um todo. A gente pode até não perceber, mas ele ajuda bastante nessa questão do metabolismo como um todo, na questão da inflamação, na questão da oxidação das células também, né? Do estresse oxidativo, que é o que a gente chama. E aí, a gente pode ter algumas ações, né? Que ajudam a gente nessa questão. Então, a gente precisa criar bactérias boas. E aí, como que a gente cria essas bactérias boas? Se alimentando bem. Então, eu acho que para quem tem vindo sempre, tem acompanhado o que a gente tem trazido aqui sobre a alimentação, a gente sempre recai no básico, né? A gente não precisa de muito segredo para ter uma boa saúde, sendo que a gente se alimentar das coisas que a terra dá pra gente, acima de tudo, né? Então, a gente pode aumentar o consumo de alimentos que têm fibras, né? Como eu já tinha falado, que a gente chama de fibras prebióticas, que tem o alho, a cebola, a banana, a maçã, né? A aveia. Então são alimentos que aumentam essas bactérias boas, promovendo um equilíbrio da microbiota. Incluir alimentos fermentados. Aí vocês podem me perguntar, nossa, o que é alimento fermentado? Iogurte, iogurte natural, aquele kefir também, que muita gente conhece e até consome, né? Chucrute,
que é um prato alemão, né, que é feito de repolho, então ele fica numa conserva e aquilo passa por um processo de fermentação. E a kombucha, que também é uma bebida à base de maçã, não sei se vocês já conhecem, já tomaram, é bem gostoso, pode até substituir pelo refrigerante, que vai ser uma troca super boa. Ela é bem docinha, é bem gostosa e ela também é feita pela fermentação da maçã. Então, se a gente incluir esses alimentos, eles acabam reforçando, né, a proliferação dessas bactérias boas do intestino. Manter uma dieta rica em polifenóis, que são as frutas vermelhas, o cacau, o chá verde e o azeite de oliva. E aí, cacau, gente, não é chocolate ao leite, tá? Chocolate ao leite é diferente. Cacau é o puro mesmo, o 100%, que não é tão gostoso, mas se a gente misturar ali com leite, com alguma coisa, dá pra ajudar. Eles favorecem o crescimento também dessas bactérias e reduzem os marcadores de inflamação. Evitar o consumo excessivo dos ultraprocessados, que a gente sempre fala, né, também. E manter adequados níveis de ômega 3, que foi até aquilo que eu tinha falado, que vem do óleo do peixe, né? Que normalmente a gente não consegue comer as quantidades suficientes, então a gente suplementa. E aí existe também os prebióticos, os probióticos e os suplementos que ajudam nessa proliferação das bactérias boas. Mas aí também é uma coisa que a gente sempre não deve fazer por conta própria. E aí, se tem a necessidade, né, se vocês acham que tem essa necessidade, procurar um profissional da saúde para orientar vocês certinho com relação a isso. E aí, um dado, né, que eu coloquei aqui foi que tem alguns estudos recentes que eles sugerem, por exemplo, que os pacientes que desenvolveram demência e até a questão do Alzheimer, que eles têm um intestino diferente. Então, essas pesquisas têm mostrado que essas pessoas produzem menos essas bactérias boas, mesmo diante de um quadro favorável de alimentação. Então, que daí eles têm uma pré-determinação, não é pré-determinação, como é o nome? Uma predisposição para desenvolver essas doenças, né? No caso da demência e do Alzheimer. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, que é uma questão super importante. Às vezes a gente acha que, quando, por exemplo, a gente às vezes vai no banheiro e o intestino não está funcionando direito, a gente tem que ficar de olho que alguma coisa tem errado, tá bom? É isso, alguém tem alguma dúvida? Da semente do tomate, é verdade. A semana passada eu trouxe um assunto, né, que eu falei sobre a questão do tomate, num dos tópicos. E aí o Aidar teve a dúvida se podia ou não ingerir a semente. E eu pesquisei, então assim, gente, se vocês não tiverem problema nem renal, né, de cálculo renal, e nem problema de diverticulite, pode consumir sim a semente de tomate, porque ela inclusive é fonte de fibra. Então ela é super recomendável de se ingerir, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta? Tem, chefe? Não? Obrigada, gente. Mania, desculpa. Oi. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem? Então tá bom. Muito bem. Dá pra ver aí de trás? Dá? Joia? Então tá. Muito bem. Eu tava pensando em como nós vamos fazer nossa prática hoje, como toda semana,
Não, eu estava pensando que nessa prática que nós fazemos é importante que a gente entenda uma coisa básica, mas difícil, não de entender, mas de fazer, que é sempre, sempre estar presente naquilo que você está fazendo, seja o que for, desde tirar o pó até, não sei, diz alguma coisa que você faz normalmente, estudar, lavar a louça, mas estar presente em tudo que a gente faz. Esse é o ponto principal de qualquer prática de meditação. Se você não treina isto, você não pratica com eficiência, digamos assim, certo? Como fazemos então para estar presente na prática? Ou o que nós fazemos é usar a respiração como ponte. A respiração é a ponte que liga nosso corpo com os nossos pensamentos e traz a gente para o presente. É só isso. Só isso, pessoal. Então, é tão simples que é tão difícil. Porque o mais simples, às vezes, engana, né? Falar é fácil, fazer é um pouquinho mais complicado. É fácil fugir, né, com a cabeça. Tem pessoas que acham que meditar é parar de pensar. Então, contar um segredo é que a cabeça nunca vai parar de pensar. Porque faz parte. Ela pensa mesmo e não para. Porém, você pode não prestar atenção no que passa pela sua cabeça. É isso que você faz. Você dá um olé nos seus pensamentos e não presta atenção. E leva a sua atenção para onde? Para aquilo que liga, para a respiração. Então é simples assim, você tira a sua ligação de um lado, que é aquele monte de pensamentos, e joga para o outro, que é para entrada e saída do ar. A gente dizendo assim parece até bobagem, mas quando a gente experimenta, a gente vê que é a verdade. É real, existe e dá para você aliviar sua mente, aliviar seu espírito, aliviar, enfim, até mesmo o seu corpo de tantas coisas que às vezes estressam a gente desnecessariamente. Porque se você viver só esse momento aqui, o que você está fazendo exatamente agora? Me ouvindo. Então, é só isso. Não tem motivo para mais que isso. Mas ela vai fazer isso com você. Para ela não fazer, nós vamos usar o truquezinho. Como que a gente faz para ela não fazer isso com a gente? A gente estipula um horário no nosso dia. Pode não ser todo dia, pode ser algumas vezes na semana, mas um horário que a gente saiba que a gente pode se sentar, pelo menos por alguns minutinhos, e ficar quietinho. Corpo quieto em primeiro lugar. O que é um corpo quieto? É um corpo que está numa posição estável, que é o que nós vamos tentar fazer agora. Um corpo estável, com os pés e as pernas bem colocados no chão, com as mãos colocadas sobre as coxas. Eu particularmente prefiro as palmas das mãos voltadas para cima. E tudo isso você vai fazer levando a atenção para o que você está fazendo. Não faça isso automaticamente. Essa é a questão. Faça com toda a atenção. Relaxe bem os seus ombros, mas leve a sua atenção para relaxar os ombros. Perceba se você, sem notar, não estava colocando algum tipo de pressão desnecessária. Mantenha o seu pescoço bem alongado. Desculpe. Sua posição tem que estar
alongado o suficiente para que você possa respirar com qualidade e para que você não cochile. De preferência que você não tenha sono. Nessa posição que você se colocou, você fecha os seus olhos tranquilamente. Não existe esforço em nada disso que você está fazendo. Fecha os olhos. Vá respirando com naturalidade. Se você consegue, quando você soltar o ar, solte o ar mais vagarosamente do que quando você inspirou. Então, a saída do seu ar mais longa que a entrada. E dessa maneira, você consegue levar mais atenção ainda à sua respiração. Inspiro, solto bem devagarzinho. Tranquilidade. A partir de agora, você não tem mais nada para fazer além de respirar e manter a sua atenção total na sua respiração. E apenas isso. Se algum pensamento vier e quiser te levar, volte imediatamente a prestar atenção à respiração. Perceba que, assim como você faz o asseio de sua casa todos os dias, você faz o asseio do seu corpo todos os dias, você também pode fazer a limpeza da sua mente todos os dias. De forma que você esteja sempre renovado, física e mentalmente. Esse momento é o mais importante que você tem.
É o único momento que você tem, que você se encontra verdadeiramente presente. Então é o melhor momento e é um momento único. Ele não volta a acontecer. Não se apegue absolutamente a nada que está acontecendo ao seu redor. Deixe acontecer, continue respirando com naturalidade, permaneça, mantenha a sua atenção. Não se deixe levar. Vamos mantendo a nossa vibração gostosa, que o nosso relaxamento nos trouxe. Vamos nos envolvendo com a música, nos mantendo conectados com a espiritualidade amiga, que desde cedo preparou esse ambiente para receber cada um de nós com muito amor. Vamos nos conectando com os nossos mentores pessoais, agradecendo a toda a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, trazendo para nós tanto aprendizado, tantas lições, tantas graças. Agradecidos somos por essa oportunidade bendita. E com todo o amor que a gente tem dentro do nosso coração, eu vou pedir para que seja feita uma vibração muito especial para um companheiro da casa que desencarnou. É o Rogério do Carmo. Na semana passada ele desencarnou. Então, nesse momento, vamos vibrar muito pelo espírito dele, para a luz encontrada no caminho, pelo discernimento do que está acontecendo com ele agora nesse novo plano, e para que ele tenha toda a estrutura para desenvolver e continuar o trabalho do bem e do amor.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito amor vamos envolver a palestrante da noite, que vai trazer os ensinamentos do Evangelho. Obrigada, boa noite. E só para lembrar, gente, que as inscrições para a escola de aprendiz do Evangelho? De aprendiz do Evangelho já está aberta. Quem quiser participar, para deixar o nome na secretaria com a Silvani, que é uma oportunidade bem legal da gente conhecer o Evangelho e todos os ensinamentos aí que faz tão bem pra gente, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Meus amigos, é uma alegria estar aqui novamente. A gente agradece a Jesus, pedindo que Ele nos envolva no amor, na luz, e que faça com que nos compreendamos e também que a gente possa levar no nosso coração aquilo que a gente já tem condições de colocar em prática. Nós hoje vamos refletir um pouco sobre o Evangelho no capítulo 22. E o título, o tema do capítulo 22 é Não separeis o que Deus uniu. Emmanuel dizia que a gente poderia utilizar também da seguinte forma: não perturbeis aquilo que Deus harmonizou. Todos os ensinamentos que chegam para nós através do Evangelho, eles chegam para que a gente possa refletir dentro do micro e que possa se expandir para o macro. Esse capítulo em específico, ele vai falar do quê? Vai falar sobre casamento, sobre matrimônio, vai falar sobre divórcio, vai passar pelas questões das leis divinas e das leis dos homens, da importância de cada uma delas, qual se sobrepõe. Só que aqui nós estamos falando do nosso grande laboratório, o nosso maior laboratório, que é, de forma reduzida, a nossa família, o nosso núcleo, o nosso próximo mais próximo. Esse ensinamento a gente aprende para quê? Para colocar em prática para a nossa família universal, para ampliar. Todo ensinamento que vem do mestre é sempre para a gente expandir, nunca para a gente deixar ali limitado, né? Então, tem uma parte do budismo que diz, né, da filosofia budista que diz, que se nós quisermos saber como foram as nossas vidas passadas, basta que a gente preste atenção em como nós estamos hoje. E que se nós quisermos saber como serão as nossas vidas futuras, para que a gente preste bastante atenção nas atitudes, nas ações que nós estamos tomando no hoje. Algo para a gente já começar a pensar sobre o que nós vamos falar hoje, nesse capítulo. E aí, que sempre é importante a gente trazer um exemplo de algo benéfico, para ficar mais fortalecido na nossa mente. Nós trouxemos não uma história, um fato. E esse fato foi narrado pelo nosso amigo De Luca, que é um orador, uma pessoa que propaga o espiritismo, um estudioso profundo do espiritismo, da doutrina. E ele tanto nos consola com os livros, né, que nos trazem tantos ensinamentos. E o De Luca, ele vem falar sobre o momento do desencarne, do desenlace da mãe dele, a Dona Manuela. Um momento muito delicado, um momento onde ele narra falando que a mãe, ela é uma pessoa que era a base da família, né? E uma fortaleza. E tudo girava em torno daquela mãe. E ela já estava hospitalizada há muito tempo. E no hospital, muito enfraquecida.
Eles perceberam que dia após dia, o tempo ia passando e ela cada vez estava mais fraquinha. Então eles sentiram que eles não iam conseguir mais levá-la para casa. Que ali estava começando a acontecer aquele processo da despedida do mundo material para o mundo espiritual. E no dia 13 de dezembro de 1999, ele estava lá à noite no hospital e ele passa pela cabeça dele de falar para ela sobre se ela teria algum desejo, né, que ela gostaria que fosse concretizado. E ele então chega muito próximo dela, coloca o ouvido bem próximo à boca, a voz está bem fraquinha, e ele pergunta: mãe, a senhora gostaria de pedir alguma coisa? E ela responde que sim. Ela fala bem delicadamente no ouvido dele: meu filho, traga-me peras. Ele achou aquilo estranho e falou: peras? E ela respondeu: peras argentinas. Por favor, filho, traga-me peras argentinas. 1999, hoje, se a gente sair às 9 horas da noite, talvez com facilidade a gente consiga localizar uma pera argentina. Mas aquela época não era tão simples assim. E aí ele saiu à procura da pera, porque não tinha como deixar a mãe com aquele pedido sem concretizar, né? Um último desejo. Pois bem, ele sai e com muito custo ele consegue localizar as peras, traz com todo o amor para ela, e quando ele adentra o quarto, ele pergunta para ela: mãe, a senhora gostaria que eu descascasse as peras para servi-la? E ela responde para ele: meu filho, chama seu pai. Ele falou: não, mãe, não precisa chamar o pai não, eu dou conta de fazer isso para a senhora, eu posso servi-la das peras, não precisa chamar ele não. Meu filho, chama seu pai. E aí ele achou aquilo estranho e perguntou: mãe, a pera é pro pai? Ela falou: sim, meu filho, a pera é pro seu pai. Ele está com problema nos dentes e a pera argentina ela é bem macia. Aqui, meus irmãos, nós temos um resumo do capítulo 22. No momento da despedida, passando pela prova física, a fraternidade, o amor, o carinho, a amizade, o companheirismo, porque a preocupação dela era com o esposo. Como ele ia ficar com o problema nos dentes? Como ele ia se alimentar? Pediu as peras para ele, ela não pediu nada para ela. É sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 22. O ponto forte do capítulo 22 é esse. Porque às vezes a gente olha e vê, né? O matrimônio, o divórcio chama atenção. Mas na realidade o que Jesus quer mostrar pra gente aqui é a lei mais poderosa de todas, que é a lei do amor. O De Luca vai dizer que a dona Manuela deixou muitos ensinamentos para ele e para a família toda. Dentre os ensinamentos, um deles é a história das peras. E essa história, inclusive, ela deu start para que ele escrevesse um livro que se chama Com os Olhos do Coração. E esse livro, ele vai trabalhar questões que podem auxiliar a família a se manter em harmonia. Então são várias lições, já fica aqui como uma recomendação, porque é maravilhoso, a leitura dele é maravilhosa. E ele vai dizer também o seguinte, que a partir de então ele começou a prestar muita atenção, mas muita, na questão da família mesmo, desse núcleo que nós temos. E ele chegou à conclusão de que se a família ela não existisse, a nossa vida ela seria um caos. Por quê? Quando a gente tem família, automaticamente a gente se obriga a não pensar somente em nós. A gente tem pessoas e nós temos obrigações. Então nós passamos a pensar no outro, a ter afeto, carinho, companheirismo, cumplicidade. Então são vários itens que fazem com que a gente trabalhe muitas das questões aqui dentro de nós, na família. E aí ele começou também a reparar que a maioria dos problemas que nós vivenciamos, seja de ordem pessoal, de ordem social, eles partem das questões problemáticas e de desestruturas familiares. Quando as pessoas, elas dentro do núcleo familiar, elas se olham como se elas estivessem num campo de batalha.
E aí o principal objetivo do campo de batalha é exterminar o inimigo. Olha só. E aí ele vem dizer pra gente, quando a gente passa a praticar aquilo que a dona Manuela estava fazendo, prática do amor, aquilo começa a transbordar do nosso coração, começa a brotar. Quanto mais a gente tem. Então, ele diz que para se ter isso, a gente precisa começar a observar aqueles com quem nós caminhamos com os olhos do coração. Que muitas das vezes, quando a gente passa a fazer isso, a gente consegue experienciar e experimentar sensações que a gente nunca imaginava que a gente pudesse ter de prazer, de carinho aqui nessa existência, dentro daquele núcleo familiar. Questões para que a gente já comece a refletir. E aí a gente vai dar um pulo lá no capítulo 11. Vamos voltar um pouquinho, porque os Espíritos vêm nos trazer o seguinte, eles vêm falar para nós da lei do amor. Nós estivemos aqui da última vez e a gente citou a respeito disso. Então, o que eles falam para nós lá no amar ao próximo como a si mesmo? Eles vão colocar que a maior lei de todas, que resume todas que Jesus veio trazer, é a lei do amor. Que nós começamos lá na necessidade, quando a gente estava engatinhando espiritualmente, a gente precisava ter a questão dos instintos, porque a gente só sobreviveu por conta deles. Então, era uma questão de sobrevivência. Mas ele já era a base do nosso amor, do nosso sentimento puro. Com o passar do tempo, conforme a gente foi adquirindo informações, experiências, a gente passa a ter sensações. A gente já citou isso aqui também. Passamos a ter sensações, porém, nós estamos passando por um processo e nós somos corrompidos nesse processo. Nos deixamos corromper nos processos. Até que a gente começa a se purificar, começa a melhorar todas as questões espirituais. Nesse processo que nós nos encontramos e nós passamos a ter sentimentos. E a parte mais pura dos sentimentos é o amor. O amor não no sentido vulgar da palavra, mas aquele amor que jorra do nosso coração, que está aqui dentro, fazer brilhar a vossa luz, aquele que sai daqui de dentro, se expande e que a gente para de perceber que a gente é um e a gente se funde com os outros seres. Esse é o amor que Jesus vem falar para nós. Pois bem, passando pelo capítulo 22 e já sabendo dessa questão do maior amor de todos, no capítulo nós vamos ter a passagem evangélica e depois nós vamos ter as considerações de Kardec, que vai falar sobre todos esses itens que nós já citamos. Vai falar da lei do amor, vai falar sobre o matrimônio, vai falar sobre o divórcio, mas se a gente pensar em tudo isso que a gente já falou, a gente não chega nesse item 5, que é o divórcio. Se a gente começar a colocar em prática, e são muitas as ferramentas, hein? A meditação, excelente, para um momento complexo. Se a gente conseguir, né, esse processo de sair desse turbilhão que nós temos, né? Desse que era para ser a nossa defesa, para manter a nossa relação com as pessoas e passa a querer tomar conta do que de fato a gente tem lá dentro, que é o mais importante, que é o nosso self, que é aquilo que a gente tem como luz interna e todos nós temos, todos nós, porque a gente tem o DNA divino, tem ninguém aqui sem ele. Isso que a gente encobre, né? Quando a gente começar a meditar e começar a interiorizar, a gente começa a entender melhor isso. Aliás, é um presente, né? A gente vem aqui, uma aula de saúde, meditação, palestra, tratamento, é completo, gente. Por isso que o nosso coração fica assim, tão grato, né? Cheio de amor. Muito bem. E aí, que a gente vai chegar, e não tem como, no processo da família. Então, já que a gente citou, ela é o nosso principal laboratório, o começo de tudo. A família, o nosso núcleo familiar. Nós bem sabemos, né, que ali se encontram as pessoas que vieram numa programação para nos auxiliar, para que a gente se auxilie mutuamente. Então, são aqueles espíritos afins, que a pessoa não precisa falar nada, só dela estar ali, a gente já sente. Aquela presença já nos dá a paz, né? Muitas das vezes a gente pede, por favor, faz uma vibração por mim. Às vezes a gente nem consegue fazer sozinho, não tá bem, pede o auxílio daquele familiar. Em contrapartida, existem também as nossas bênçãos, que daí são aquelas
que um olhar já é o suficiente e às vezes você nem estava pensando nada. Você só estava querendo dar conta da tua vida naquele dia. Mas você virou e olhou no momento que não era o mais adequado. Pronto. Ali já começa um processo terrível de discussão, e às vezes um olhar. Só que a gente também tem que refletir como é esse olhar. O que tem dentro do nosso coração? Porque tem coisas que chegam primeiro do que o olhar, né? Que são todos aqueles sentimentos que estão aqui dentro. Às vezes a gente não fala nada, mas tem sentimentos nossos que eles chegam na nossa frente e eles tocam aquele coração. E como nós já somos conhecidos de outros momentos, aquilo é um gatilho. E às vezes, quando a gente acha que a gente é o coitado da história, a gente tem que refletir que às vezes fomos nós que bagunçamos o processo todo. Exatamente. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que muitas das vezes nós não somos aquelas vítimas que a gente imagina. Talvez a gente está na condição daquele que tirou as coisas da harmonia e que agora veio com a oportunidade de ajeitar tudo no seu devido lugar. Seja lá como for, é uma bênção nós estarmos ali. Ah, mas todo mundo ali se dá muito mal, todo mundo briga, só falta se matar. Que bênção que está todo mundo embaixo do mesmo teto e que ninguém tirou a vida de ninguém. Porque em outro momento acontecia o processo. Hoje já consegue não olhar na cara. Cada um vai para o seu ambiente, mas está embaixo do mesmo teto. Isso já é passos largos. Olha que bênção. Só que com tudo que a gente aprende aqui, colocar em prática começa por nós. Então vamos lá. Falamos da família e agora não tem como não retornarmos na questão daquela sensação que a gente tem de que o que eu vou fazer para vocês não vai implicar em mim, na minha existência. Heresia da separatividade, muitas pessoas conhecem, a palavra parece estranha, mas é exatamente isso que eu vou falar agora. Nós já falamos da outra vez, demos o exemplo da areia, né? Quando faz o buraco na areia com os dedos, um buraco é feito de areia, o outro é areia, o intervalo entre eles é areia. Nós somos assim. Todo mundo areia. Todo mundo areia. Um outro exemplo que fica bem marcado para nós. Se eu tirar alguma coisa de vocês, eu sou um, vocês são outros. Eu tiro uma coisa de vocês, prejudico vocês em algo, pouco importa. Fiz escondido, ninguém vai saber mesmo, e eu acho que tá tudo ok para mim. Quando na realidade eu tô tirando de quem? Daquele que sou eu próprio. Como assim? Funciona mais ou menos assim, ó. Já demos o exemplo da areia, agora vamos dar o exemplo do corpo. É como se a minha mão quisesse destruir o meu pé. Imagina a nossa mão tentando destruir o nosso próprio pé. É isso que a gente faz quando a gente prejudica o nosso próximo. A gente quer destruir o pé, ou vice-versa. Estamos todos conectados, somos filhos do mesmo Deus. Somos todos um na divindade. Não tem como eu movimentar a vida do outro, arrancar uma folha dessa árvore aqui, sem mexer com o universo. Cada detalhezinho conta. Cada formiguinha, cada bichinho desse do calor, tudo isso conta. Tudo que a gente faz tem uma ação e uma reação. Isso é importantíssimo para o que a gente vai falar agora. Então, a Joana vem nos ajudar em relação a isso. E ela fala, se nós estamos passando por um momento difícil de ruptura, é muito importante que a gente reflita e pense o seguinte. Vamos pensar que se a gente der tempo ao tempo, num momento desse, onde o caos está instalado, e da nossa parte, com o que a gente tem de aprendizado, e a gente já tem bastante. Os espíritos falam que se a gente tiver poucos dias ali de conhecimento, a gente já tem abundância para poder fazer tudo que a gente precisa nessa existência. Olha só, a gente já tem muito mais do que isso, né? Então a gente não tem nem o que pensar. E aí, assim, ela vai dizer para nós, Joana, que a gente dê tempo ao tempo. Por quê?
Muitas das vezes, quando a gente toma uma atitude precipitada, que a gente faz sem pensar, a gente acaba criando um processo muito pior do que aquilo que de repente poderia estar acontecendo. Quer um exemplo? Quantos casais não se separam num momento que tá fervilhando ali, tá dando aquele problema terrível, um fala alto, o outro fala mais alto. A ideia era só ter uma conversa amistosa e aquilo saiu do prumo. De repente a separação. Passado um tempo, o casal se separa no papel, tudo direitinho, tá? Como manda o figurino. Casou ali com as leis, né, dos homens, para as regras, porque elas são importantíssimas. A gente necessita delas, tá? Mas vejam, Deus diz, né? Jesus traz pra gente nos ensinamentos, Deus falando através de Jesus para que chegue no nosso coração e através dos Espíritos, que quando chega no momento do papel, é porque a questão da lei divina já sofreu a ruptura. Então só vai consolidar aquilo que já foi separado há muito tempo. Já estava separado aqui, ó, que é o principal, né? Mas quantos não se separam e depois retornam à relação e casam no papel novamente? Não é assim? Nunca escutaram falar sobre isso? Eu já. O mesmo casal que se separou volta. O que aconteceu? Aconteceu que não teve tempo ao tempo. E aí a Joana vai dizer: se depende de você, então você se segura. Depende de você o processo. Tentar ao máximo não ser você que tome a decisão. Tente colocar panos quentes. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Eu não aguento. Estou passando por todo esse processo. E ela vai dizer o seguinte para nós. Importante ter humildade e perseverança num dever que consegue modificar comportamentos, reacendendo a chama do entendimento e do amor momentaneamente apagada. Se a gente der tempo, as coisas podem modificar. Mas se elas não modificarem, a Joana usa as seguintes palavras. Ela diz o seguinte: se já teve a ruptura, não te apegues ao outro, porém, até a consumação da desgraça. Se já está vendo que o melhor dos mundos é o respeito, para que é que vai ficar tentando enclausurar a pessoa e segurar ela? Ela complementa dizendo: se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. O melhor dos mundos ali é o respeito. E o respeito, por vezes, vai se dar como? Na separação. E Deus condena. Ele sabe que se quebrou aquilo que tinha no coração, para se manter, inclusive, um pouco daquele amor, daquele sentimento, é necessário que tenha o respeito. E às vezes é cada um estando no seu devido lugar. E para cada situação tem a sua consideração. Não dá para a gente colocar e generalizar tudo. Cada qual nas suas considerações. Pois bem, ela vai dizer o seguinte: nesse momento, tem paciência e confia em Deus. Às vezes a gente acha que naquele momento de ruptura acabou a felicidade, nunca mais eu vou ser feliz na minha vida depois que eu me separar dessa pessoa. E ela diz o seguinte: às vezes aquilo que você acha que você não tem, num momento como esse, quando você toma decisões, você vai ter em abundância. Ela diz isso. Então tem coisas que é necessário deixar ir, e tem coisas que é necessário manter. Tem um outro fato que diz o seguinte: uma pessoa queria muito se separar e ela pedia para Deus: Deus, por favor, espírita, Deus, por favor, dá conta de arrumar alguém maravilhoso para ele. Ele é um bom homem, mas não dá certo nós dois juntos. Arruma, Deus, uma pessoa para esse homem, para ele ser feliz. E aí ele sai da minha vida e cada um segue em paz. E aí a resposta: não arrumou outra pessoa. Ele começou a frequentar o centro. Está completamente modificado. É mais tarefeiro do que a pessoa que estava indo lá e pedindo. As respostas vêm, né? Pedi e obtereis, mas com o melhor dos nossos sentimentos. Vejam, o pedido dela era um pedido genuíno. Ela falava: eu amo, mas não dá certo nós dois juntos.
essa briga, esse conflito, os filhos envolvidos. Por favor, arruma alguém. E o melhor alguém para aquela pessoa, quem é? Ela. Estão bem. É um exemplo. Então vejam, construção da paz no lar, a gente já veio falar aqui uma vez. Da última vez que nós estivemos aqui, a gente falou até da questão do elogio, né? Tem muitas questões que a gente pode fazer. O silêncio caridoso, não é aquele silêncio que fica resmungando lá dentro, não. Que a pessoa, tá todo mundo quietinho, mas tá um xingando o outro ali por dentro, né? É aquele silêncio que faz uma oração, que pede Deus. Que o melhor venha à tona agora. Que eu não deseje mal a algum. Que eu consiga me calar e conversar no momento adequado. Que eu trate, a gente até falou sobre isso, que eu trate como se fosse a visita. Às vezes um elogio, um olhar de carinho, né? Qualquer coisa que seja ali que possa auxiliar no dia a dia da pessoa. Às vezes, gente, só de fazer o silêncio caridoso já está muito bom. Eu não consigo fazer mais nada, Fernanda. O silêncio caridoso, os espíritos já dizem, já está ok. Esse a gente consegue fazer. Uma oração, ok também, isso a gente consegue fazer também, né? E aí eles vêm dizer o seguinte para nós, André Luiz, Emmanuel, vem trazer algumas informações que são muito importantes para nós. O espiritismo e os cônjuges. Então eles vão dizer o seguinte: sem entendimento e respeito a gente não vai em lugar algum. E aí eles vão falar, todos os pretendentes à união, eles têm que estudar. Eu tô no tempo ainda, né, gente? Tá. Então tá bom. Todos os pretendentes ao casamento, eles têm um tempo. Talvez se tornou um pouco obsoleto hoje em dia, mas não tinha aquela fase do noivado, namoro, noivado, para quê? É para que um possa estudar o outro e possa de fato conhecer, porque não tem ninguém que é enganado, 100%. Eles vêm dizer isso para nós, né? Que é pra gente estudar, tem tempo pra gente estudar. E aí eu me envolvi com uma pessoa, sou espírita, desde o berço. Me envolvi com uma pessoa que é evangélica. Os espíritos vêm dizer pra gente, se você tá com problemas de conflito de religião, foi você que escolheu. Sabia, não sabia que tinha isso? Precisa continuar o conflito? Se existir respeito, quantas e quantas são as pessoas, né? Que tem no lar espíritas, evangélicos, católicos, tá todo mundo ali, todo mundo ok, mas para isso precisa ter respeito. E eles vêm dizer, foi você mesmo que escolheu. Agora vamos passar para um outro aspecto. Quando a gente começa a vir, começa a ficar muito bom, o que a gente faz? Veio para cá, escorre primeiro para a boca, não é? E aí a gente vai para casa e fala. Por exemplo, eu saí daqui da outra vez, quis levar sobre a vitamina D, não levava metade. Quase entra em contato, porque a gente fica feliz, a gente quer levar, não é? Espiritismo é a mesma coisa. A gente escuta alguma coisa aqui e fala, eita, não era para eu estar ouvindo isso não. É a pessoa que está lá e não quer vir para o centro. Eu já chamei, falei, vamos ao tratamento de cura? Você não tá bom, já aproveita, ó, e escuta algumas coisas. Hoje, tudo que tá falando aqui é para ele, é para ela. Não é. É para nós. Pode ter certeza que está aqui quem precisa escutar isso e levar para casa para prática. Olha só, que incumbência, que responsabilidade, né? Se nós demos o primeiro passo, é porque está conosco a responsabilidade. Isso é maravilhoso, porque faz a gente pensar o seguinte, que ponto que eu cheguei, né? Eu já tenho condição, eu não tenho condição. Tem sim, nós temos condição. E aí, eles vão dizer o seguinte, vale mais uma atitude nossa voltando para casa positiva do que a pessoa vir aqui e ouvir 10 palestras. Vale muito mais um gesto nosso, nobre, colocando em prática e dando exemplo, do que de repente oferecer para a pessoa 20 livros para ela ler. A gente escutou aqui, leva para ela, você tem que ler esse livro urgente, viu? Uma semana para ler. Porque aí dentro tá tudo que você precisa para você ficar bonzinho. Ou boazinha. Na realidade não é por aí, né? É a nossa atitude que vai ser o exemplo. Muito bem. E aí, já quase chegando e partindo pro final, é muito importante que a gente pense, nós estamos aqui num trabalho de cura, né? E os espíritos vão nos trazer o seguinte,
que como vai ser o nosso proceder, porque a gente começa o nosso laboratório no núcleo familiar. Se a gente não consegue ter paz lá dentro, que é o nosso laboratório, como é que a gente vai ter paz fora? Como a gente vai querer a paz no mundo? A gente fala, né? Vê tanta coisa acontecendo, puxa vida, seria tão bom que todo mundo se desse bem, mas às vezes a gente não consegue propagar isso dentro do nosso núcleo familiar. E aí expandindo um pouco mais para o nosso trabalho. No trânsito, né? Que a gente tem aí a oportunidade, quem não dirige, que se utiliza dos meios de transporte, Uber, ônibus, trólebus, seja lá o que for, né? A gente tem a paciência, todos estamos interligados, ninguém entra no nosso caminho por acaso. E aí é onde a gente quer chegar, expandindo da família para o universo. Se fosse pra gente, até trazendo bem rapidamente, no Perante os Outros, lá do Sinal Verde, tinha o item 6 que falava o seguinte, que se fosse pra gente nascer sozinho, né, nós não seríamos a terceira pessoa do processo. Então nós teríamos, eu falo para meus alunos quando ele entra bicho assim, é da natureza, até ele não vir aqui, né? É da natureza, aí vem aqui e a gente desmaia. Então assim, voltando, se a gente não consegue fazer no pequeno núcleo, a gente estava falando, como é que a gente vai expandir pro todo, né? Então, se a gente conseguiu chegar aqui, nesse processo, num processo de cura, num trabalho de cura, e a gente consegue, os espíritos trazendo para nós, tá? Transportar as nossas dificuldades, chegar até aqui com as nossas questões, e a gente sabe que não é tão simples assim, cada qual dentro do seu cadinho, né, das questões que está passando. E aí eles falam que se a gente está minimamente nutrido, a gente já tem condição de pensar no nosso próximo. E que tem pessoas que estão numa condição muito, gente, mas muito pior do que a nossa. Então, se a gente conseguiu estar aqui sentado, estar aqui reunido, nossa, mas eu não tô bem, tô num processo aqui de tratamento, eu não tô legal. Se a gente acha que a gente não tá legal, tem gente que tá muito, mas muito pior do que nós. E essa pessoa a gente consegue ajudar. De que maneira? Ah, essa eu quero ver. Como é que eu vou conseguir ajudar se eu não tô bem? Eu consigo ajudar com um olhar caridoso, quando eu passo na rua, uma oração que eu faço, uma palavra, uma escuta ativa, no momento que uma pessoa precisa de uma escuta minha. Porque às vezes eu não tenho as provisões, eu não tenho as questões materiais para auxiliar. Se for assim, que bênção se eu puder colaborar. Mas existem outras tantas coisas que a gente consegue fazer e auxiliar sem necessariamente oferecer a questão material. Mas se for possível também, fazer, por que não? E aí vai entrar naquele processo onde Jesus nos diz, em verdade vos digo, que se você fizer para o menor, para o pequenino que está aí na vida, você está fazendo para quem? Para mim, exatamente, está fazendo para ele. Então que a gente tem condições de colocar todo esse potencial em prática. Que Jesus nos abençoe, que a gente consiga durante a semana, nos nossos dias, levar o melhor desse processo e que a gente possa distribuir peras por onde a gente passar, da melhor forma possível. Muito obrigada, meus amigos, mais uma vez, pela oportunidade. Pode fazer. Ah, pode? Posso. Então, nesse momento, agradecidos pelo muito que nós recebemos, nesse momento de tratamento, onde as equipes espirituais nos envolvem, mas esse envolvimento já acontece muito antes da gente imaginar. Quando a gente resolve pedir socorro, nos dizem os espíritos, eles já nos atenderam com tudo aquilo que a gente precisa. Então, com muita gratidão nos nossos corações, nós vamos doar um pouco desse muito
em formato de vibrações. E nesse momento, nós vibramos e colocamos o melhor dos nossos corações na mão das equipes espirituais, para que possam levar aonde mais se fizer necessário. E é o momento em que a gente vibra pelo nosso planeta, por todas as moradas na casa do Pai, pelo Evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade, por todos os sofredores do corpo, do espírito, todos os encarnados, desencarnados, todos aqueles que se encontram em situações como um presídio, um orfanato, um asilo, em condições onde estão dependendo de outras pessoas para serem cuidados. Vibramos intensamente por esses lugares abençoados que nos acolhem com todas as equipes para o tratamento, para o estudo, para o trabalho. Vibramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos aqueles que estão ligados a nós, direta ou indiretamente. Pedimos licença a Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai, e assim nós agradecemos ao nosso mentor individual, querido amigo que nos inspira, segue conosco nesse abraço amoroso, nesse carinho, nesse amor, a quem agradecemos muito. Junto dele nós agradecemos todas as equipes espirituais que nos auxiliam, todas as fraternidades em torno do Cristo, que trabalham, colaborando conosco. Junto deles nós agradecemos a nossa Mãe Santíssima, que nos envolve com tanto amor, nos fortalece. Junto da nossa Mãe querida, agradecemos ao Mestre pelo seu Evangelho de amor, que o seu amor e a sua luz penetrem em todo o nosso ser. Esteja conosco, Mestre amado. Nos leve até o Pai da vida, a quem agradecemos, de joelhos em espírito, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por todas as ferramentas abençoadas que nós temos, que aprendemos a cada dia, possamos colocar em prática da melhor forma possível, com o melhor que nós temos, com o melhor que nós já conseguimos fazer. Te agradecemos, Pai, com a prece que Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ficha branca, 1, 2, 3, 4, 5, 6.